Bom, agradeço muito esse convite e a possibilidade de participar um pouco dessa história da ABA, não é? Porque, na verdade, eu participei muito pouco deste passado, não é? E os meus colegas aqui presentes, não tem conhecimento, tanto o Roque quanto o João Batista, não é? Tinham uma melhor ideia. Por algum motivo, eu e Ruth simplesmente frequentamos reuniões e não nos metemos na política da ABA. E, portanto, em 1990, foi uma enorme surpresa que a primeira reunião que eu, de fato, fui desde o começo para participar, etc., um grupo da Unicamp, não é, disse que queria lançar minha candidatura. Não é? Eu realmente não tinha me candidatado, tinha a mínima ideia da questão. Daí a Ruth me convenceu que eu devia me candidatar. Não é? E ganhei a eleição, não é? E fiquei sendo o presidente da ABA. Foi uma época bastante difícil. Eu não sei se os que são mais jovens aqui têm ideia de quão pequena era a ABA daquele tempo. Nessas reuniões, chegava ao ponto no Brasil de a gente quase conhecer todos os antropólogos, de modo que, então, essas reuniões eram uma espécie de reunião em família, não é, em que todo mundo conhecia todo mundo e havia sempre uns novatos, assim, não é, assistentes, como naquele tempo eu, não é, Ruth, etc., que ficávamos, em grande parte, silenciosas. Não é? Roberto da Mata e Roque, em grande parte por uma política do próprio Roberto Cardoso de Oliveira, não é? Foram assistentes precocemente introduzidos na vida da ABA. Então, eu assumi aquela questão, a minha memória está cada vez pior. 80 anos não é alguma coisa que torna a nossa memória muito enganosa. Mas eu me lembro bem, não é, de uma atuação conjunta muito estreita entre eu, o Peter Frey, o Antônio Augusto. Foi você, né, Antônio Augusto? E o Eduardo Veros de Castro. Então, eu assumi um pouco na inocência. No dia seguinte em que eu assumi, houve uma matança de índios não me lembro mais que índios que eram, não é? Mas, afinal de contas, não é? Eles mataram alguns colonos, etc. E eu cheguei em São Paulo e a primeira coisa que aconteceu foi que eu recebi um telefonema de um educadíssimo coronel do Serviço de Segurança Nacional pedindo uma entrevista. Eu vou só contar, não é, as partes mais divertidas dessa minha passagem pela ABA. Daí, apavorado, não entendendo nada de índios, ainda por cima, eu imediatamente nomeei o Pedro Agostinho assessor especial para assuntos indígenas. Ele estava na Bahia, nós não tínhamos dinheiro nenhum, eu emprestei um pouco de dinheiro para a ABA para trazer o Pedro Agostinho, porque eu não queria, obviamente, ir falar com o coronel desarmada, não é? Quer dizer, eu ia desarmada, mas não sem testemunha. Não. Ivan Zanoni. Não era o Zanoni, era um outro direto do Serviço de Segurança. Então, aliás, uma pessoa muito educada, não é? Tivemos uma conversa bastante demorada e eu, então, me posei como um cientista. Um cientista significa uma pessoa, não é, que está em busca da realidade dos fatos, não está se metendo em política nem nada disso, não é? Era a ciência pura que a gente defendia. Então, e o Pedro Agostinho foi uma figura muito importante, mesmo porque o Pedro Agostinho ele tem cara de profeta, não é? Então, com aquela barba, bengala, não é? E eu, não é? Assim, mulher, o coronel ficou um pouco estranhado com essa visão da antropologia. E daí era um período difícil, porque a antropologia estava se firmando, como dá para ver pelas reuniões anteriores, a gente estava muito misturado antes com a sociologia, não é, com o folclore, e a sociologia não tinha sociedade, então ela invadia a nossa sociedade, e foi uma época de necessidade de organização, e
num período muito difícil. Eu vou contar pelo menos 2 episódios, que foi um período de luta contra a FUNAI. Basicamente, o que nós fizemos, além de tentar conseguir algum dinheiro, porque a gente não tinha nenhum, não é quando pedimos a aba, eu acho que não tinha dinheiro nenhum em caixa, tínhamos que inventar subterfúgios, não foi muito divertido de gastar. Eu plena que o Peter não esteja aqui, não é porque o Peter foi um cúmplice de todos os arranjos que fizemos. E a segunda foi que, logo em seguida, também houve uma interferência com a ida ao campo dos antropólogos. Então, eu tomei a decisão, eu, pessoalmente, de que tínhamos que pedir uma audiência à FUNAI, onde o chefe era o célebre coronel Zanoni, não é? Que, ao que parece, tinha sido torturador em Belém do Pará. Então, eu vou contar isso porque eu acho que é divertido, pelo menos, né? Daí, nós reunimos a diretoria, era um grupo muito unido. E eu falei, não, temos que planejar isso com muito cuidado, né? Nós temos que ir lá, não é? E lançar uma presença, não é? Forte, uma presença científica, e para que o coronel se impressione, que a antropologia é uma coisa séria. Então, eu até comprei uma roupa nova, especial para ir, porque eu acho que esse negócio, para antropólogo, pelo menos, sabe, criar aparência é metade da política. Então, eu comprei um terno branco, porque eu disse, eu nem vou de mulher, não é? E nem vou de homem. Eu vou meio a meio. Então, comprei um terninho muito elegante, que tinha uma blusa com laço aqui, não é? E nós sentamos e planejamos a reunião. Então, tinha lá os casos todos. Eu combinei com o Eduardo Oliveira de Castro. Eu disse, Eduardo, você tem que fazer o papel do secretário. Ele era, de fato, secretário, mas era que tinha que fazer o papel. Você vai atrás de mim com todos os papéis. Eu vou fazer a reunião, não é? E quando eu precisar de alguma coisa, eu digo, secretário, por favor. E você passa o papel para mim. Então, olha, foi um sucesso enorme essa reunião. Ele ficou impressionadíssimo com o nosso profissionalismo, sabe? Eu de terno e salto alto, não é? Mas com laços no pescoço, não é? O Eduardo Oliveira de Castro com as pastas todas na mão, e eu passava papéis, etc. Eu sei que com algum sucesso, como conseguimos, não é que houve a liberação dos antropólogos para entrar em campo, mas a situação continuou tensa, não é, bastante tempo, e cada vez que saía, a gente tinha que ir para o jornal. Então, a segunda coisa é que eu escrevia panfletos para jornalístico, né? Qualquer coisinha de índio ia na minha mão, eu falava com o Pedro, não é? E escrevia um protesto no jornal. Por algum motivo, tive bastante sucesso com os protestos do jornal. Aí, finalmente, nós tivemos que fizemos uma reunião sobre a questão da terra indígena. Como é que chamava aquele advogado que trabalhava conosco naquele tempo? Tinha o Marés. Não é? E o Marés e o Silvio, não é, organizaram uma reunião, não era a reunião da aba em geral, era uma reunião para discutir o problema da terra indígena que estava em discussão no Teatro Nacional. E nós, então, veio não, dos Estados Unidos. O Mebre Luiz veio também. E foi o Silvio Coelho que arrumou lugar na universidade. E nós ficamos hospedados numa colônia de férias, não é, de funcionários da universidade. Você não estava lá, Manuela? Naquela ocasião? Não? Bom, era numa colônia de férias em que dormimos nos beliches, 2 em cada beliche, não é? Eu fiquei um pouco com vergonha de mandar chamar o Mebre Luiz de Harvard para vir aqui dormir no beliche, mas, em todo caso, as reuniões ficaram muito tensas, porque o coronel Zanoni e a FUNAI decidiram participar da reunião. E a gente dava para discutir exatamente o que fazer com a FUNAI, não podia discutir isso com a presença da FUNAI lá, especialmente, não é, porque você não pode contar seus planos para o inimigo, assim, na véspera da batalha, era meio complicado. Eu sei que foi uma reunião muito cansativa. Nós basávamos a noite inteira ensaiando a reunião seguinte, porque é verdade, não é? Então, eu dizia assim, bom, eu vou levantar a questão da seguinte forma, não é? Bom, e daí, independente do que o outro dissesse, né, eu dizia,
Marés agora pega a bola, não é? E ele vai falar isso. Daí a gente combinava tudo, quando é que ia interferir com um, quando é que ia interferir outro. Teoricamente, a FUNAI era observadora, não é? De modo que, então... não é? Depois que a gente acabava de fazer todo o ensaio, a gente resolveu o que a gente, de fato, ia fazer, que era a discussão que a gente teria em público e que nós tínhamos em segredo dentro daquela reunião. Passamos, acho que uns 3 dias sem dormir, não é? Com todo isso aí. Daí foi também... Funcionou muito bem, sabe? O ensaio foi perfeito. A gente jogava a bola um para o outro, todo mundo respondia. Não é? A FUNAI saiu bastante bem impressionada conosco, tanta cientificidade, eles nunca tinham tomado conhecimento, era tudo muito científico. E conseguimos combinar a estratégia da luta pela terra, não é? Durante a minha gestão. Não é? Graças ao Marés e ao Silvio Coelho dos Santos, não é? Cuja falta eu sinto muito. Eu sinto muito que ele não possa estar mais presente, não é, entre nós. Foi uma figura chave dessa organização. E foi um período muito de consolidação da aba, cresceu muito, e daí resolvemos fazer o congresso, né? O congresso que foi realizado em São Paulo, não é? Também foi inteiramente improvisado, também sem dinheiro, sabe? Não sei como é que a aba tem dinheiro para fazer essas coisas, às vezes nós temos de um tostão. Daí nós organizamos algumas reuniões, eu com o Peter planejávamos coisas para dar dinheiro, não é? Infelizmente, pouca gente acatou as nossas decisões, porque eram muito pouco científicas, não é? Então, uma que a gente pensou era assim: fazemos a barraca das estrelas, montar umas barraquinhas, cada uma com uma estrela, pegávamos os antropólogos, né, as estrelas antropológicas, cada uma na sua barraquinha, não é? E os estudantes tinham direito a comprar meia hora de conversa com a estrela da sua preferência. Então não chegou a funcionar assim bem, porque não pudemos cobrar, mas bom, depois tivemos uma ideia de que naquele tempo não é, todo mundo procurava a aba, não é, para saber se o rito era verdadeiro ou falso. Isso eu combinei com o Peter, que nós íamos fazer um cartório, não é, de que examinávamos a papelada, não é, vinha lá um terreiro de Umbanda, não é, dava os papéis para nós, e a gente também tinha que pagar, porque não podia entrar dinheiro na aba, e fizemos leilão com... O Peter organizou, não é, aquela foi divertida, ele organizou, escreveu os diários perdidos do Highland Burma. Porque, como é que ele chama mesmo? Esqueci. O Lich, o Raymond Lich, porque consta, não é, que ele tinha perdido os diários e depois, quando fez a tese, não é, foi de cabeça, porque ele não tinha mais os dados. Por isso que saiu tão boa, diga-se de passagem, não ficou preso ali nos dados, né? Então, isso tudo foi leiloado. Não é? Leiloamos, não é, o diário perdido do Lich, feito pelo Peter Fry, não é? Leiloaram uma fotografia da minha primeira comunhão, que também está lá. E não sei o que mais. Mas olha, a gente se divertiu muito no Congresso. E fomos responsáveis pela coisa mais importante da tradição da aba, que foi o fato de que a reunião terminou com um baile. E foi um baile, não é, na Gafieira de São Paulo, Sandália de Prata, onde eu transmiti o cargo, não é, para o Gilberto Velho dançando a valsa. Então foi daí que nasceu esse baile. Isso não usava antigamente, né? Fomos nós que inventamos o baile de formatura geral. E o que eu digo a respeito disso, eu acho que nós fizemos muita coisa para consolidar a aba, sabe? Mas na minha memória, o que fica foi o enorme prazer que a gente teve naquela atividade, porque a gente se divertiu naquele tempo, sabe? Lidando com os coronéis e fazendo esquemas para ganhar dinheiro, e era tudo pequenininho, uma diretoria tão pequena, não é? E todos os papéis da aba nos caixotes, não é, que a gente trouxe de carro de lá para cá, do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, foi realmente um período, na minha opinião, muito bom para a aba, mas especialmente muito bom para a nossa diretoria, sabe? A gente adquiriu uma experiência da antropologia brasileira e, especialmente, uma experiência política de tentar conseguir bloquear as iniciativas da FUNAI, que me serviram pelo resto da vida. Então, é isso.